Olá, ilustres! Tudo bem com os senhores? Espero que sim. Direito Penal 4. Hoje nós vamos ver o artigo 341 do Código Penal, que é o crime de autoacusação falsa. Código Penal na mão? Vamos lá? Artigo 341, que tem a seguinte redação: acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem, tá? Essa é a disposição do preceito primário do artigo 341. No preceito secundários, nós temos pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou aplicação de pena de multa. Este crime tem por objetividade jurídica a regularidade, né, ele tutela a regularidade da administração da justiça, para evitar que o aparato, né, estatal seja movimentado no sentido de apurar um crime inexistente ou um crime que tenha sido praticado por uma outra pessoa. Então, caríssimos, nós temos aqui também que a ação nuclear é acusar-se, ou seja, o indivíduo ele vai tomar para si, ou seja, ele vai trazer essa responsabilidade para si, mas esse crime, pela prática de um crime, ou que não ocorreu, de um crime inexistente, ou de um crime que foi praticado por outra pessoa. Então, exige o tipo penal, né, do artigo 341, que esta autoacusação seja feita perante a autoridade. Mas o que a gente pode entender por autoridade? Ali nós podemos pensar em juiz, a gente pode pensar em promotor, a gente pode pensar em delegado de polícia, a gente pode pensar em autoridade administrativa. Muito cuidado, aqui vem uma observação, dê uma olhadinha aí no material dos senhores. Não há necessidade que a autoridade esteja presente no momento da autoacusação, pois esta pode ser feita por escrito pelo sujeito ativo aqui do artigo 341. Uma outra observação é que o tipo penal exige que essa autoacusação seja feita perante a autoridade. Então, se essa autoacusação for feita perante uma pessoa que não detém essa qualidade de autoridade, nós não teremos a configuração do artigo 341 do Código Penal. E não esqueçam também que deve ser uma autoacusação de crime. Aqui não inclui contravenção. E este crime deve ser inexistente ou praticado por outro. E no que isso implica? Implica que o sujeito ativo do crime capitulado no artigo 341, ele não pode nem ter sido coautor ou partícipe deste crime pelo qual ele se autoacusa. Vamos ver um exemplo, para ver se configura o artigo 341 ou não? Vamos supor que pai e filho tenham cometido a infração penal, né, o crime. O filho como autor, o pai como partícipe, o pai, né, recai em suspeitas que esse pai cometeu o crime e que este pai ele tem uma saúde frágil, e este filho, no intuito de livrar, né, o pai da persecução penal, de uma ação penal, o filho fala: ele não foi partícipe não, eu pratiquei toda a conduta típica desacompanhado de quem quer que seja. Só eu pratiquei essa infração penal, pratiquei este crime. E aí eu pergunto, o filho comete autoacusação falsa aqui? Na verdade, não. Este fato cometido pelo filho, ele é atípico, certo? Mas vamos fazer uma outra observação. O tipo penal exige que a autoacusação falsa seja de crime. Então, estão excluídas aqui do contexto do artigo 341 toda e qualquer autoacusação de contravenção da prática de uma contravenção penal. Mas por que uma pessoa se autoacusa falsamente da prática de um crime inexistente ou praticado por outrem?
Vários podem ser os motivos. Então, por exemplo, o indivíduo, ao autoacusar-se, se autoacusou porque ele vai receber uma vantagem pecuniária por isso. Vamos supor que o verdadeiro autor da infração penal, deste crime, fala, ó, vai lá, assume a bronca que você vai ser um cara rico na hora que sair da delegacia. Ele vai lá, se autoacusa. Isso é uma motivação. Mas também a pessoa pode se autoacusar da prática de um crime para se livrar da persecução penal de um crime que ele realmente cometeu. Vamos supor que esta pessoa tenha cometido um crime de homicídio e, no mesmo horário, ali muito pertinho do local onde o homicídio foi praticado, tem ocorrido um furto. E ele vai lá, está na delegacia e fala, olha, eu pratiquei este furto, fui eu. Então ele pensa o seguinte, a pena de homicídio é muito mais, né, severa do que a pena do furto simples. Então eu vou lá, me auto-imputo a prática do crime de furto e assim eu crio um álibi para o homicídio que eu realmente pratiquei. Bem, mas o indivíduo também pode se auto-imputar a prática de um crime movido por motivos de nobreza, como, por exemplo, sentimentos altruístas, né? Um sentimento altruísta, um espírito cavalheirístico, vamos supor, né? Por cavalheirismo, vamos supor. O pai dele cometeu um crime, só que o pai tem idade avançada, tem a saúde extremamente frágil, e fala, meu Deus do céu, meu pai não vai sobreviver às agruras do cárcere. Então eu vou lá e falo que eu mesmo cometi o crime. E ele o faz, vai até a delegacia de polícia, vai até o promotor de justiça e fala, eu cometi o crime. Né? Um sentimento, né, de nobreza, altruístico, ainda que todo torto, né? Mas tem um amor filial aí envolvido. Vamos supor que esse indivíduo também saiba que uma amiga cometeu crime, a esposa dele cometeu um crime, e ele vai lá também e assume a bronca no local dessas pessoas. Então, caríssimos, mais uma hipótese. Mas as hipóteses de cometimento, de fatores, de motivo, de mola propulsora, por artigo 341, eles são infinitos, certinho? Bora lá? Vamos lá. Muito cuidado. Olha, imagina que um indivíduo lance mão de uma autoacusação falsa, vamos lá, na ação penal, né? Lance mão, né, de uma autoacusação falsa, com o intuito de se exonerar, né, do crime que ele realmente cometeu. E aí? É fato típico ou no fato atípico? Olha, eu colacionei aqui para os senhores a opinião do Celso Delmanto, que ele diz o seguinte, neste caso, a conduta não é dotada de tipicidade. Primeiro, porque ele está exercendo o seu direito de autodefesa. A Constituição Federal fala que a pessoa tem direito ao silêncio. Se a gente for ver em dispositivos, em outros dispositivos, nós temos lá que a pessoa não é obrigada a se autoacusar, a pessoa não é obrigada, a confessar, tá? Que a pessoa não é obrigada a depor contra si próprio, que o indivíduo também não é obrigado a se declarar como culpado. Então, o Celso Delmanto, né, prega que, neste caso, nós vamos ter, né, a atipicidade da conduta, que o indivíduo não comete o crime capitulado no artigo 341. O artigo 341, quanto ao sujeito ativo, ele pode ser classificado doutrinariamente como sendo um crime comum, ou seja, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, mas muito cuidado. Neste, né, a extensão de qualquer pessoa é limitado pelo fato de que o sujeito ativo 341 não pode ter sido nem coautor, nem partícipe do crime, né, pelo qual ele está se auto-acusando. E será que o delito do artigo 341 admite participação? Sim.
Terceira pessoa pode, por exemplo, terceira pessoa, terceiras pessoas, várias pessoas, podem induzir, instigar esse indivíduo a ir até a autoridade competente e se auto-acusar. Por isso que pode-se pensar em participação no artigo 341. Sujeito passivo não poderia ser outro, senão o Estado. O elemento subjetivo é o dolo, então não existe artigo 341 culposo. E, muito cuidado, o sujeito ativo do artigo 341, ele tem que ter ciência da falsidade da acusação, que ele está se autoacusando e essa autoacusação é falsa. Vamos pensar sobre consumação e tentativa. Gente, o artigo 341, ele é um crime formal. Então, o que significa isso? Ele se consuma bem no momento em que a autoridade toma conhecimento da autoacusação, ok? Não há necessidade aqui de que a autoridade venha a diligenciar, a tomar alguma providência, no sentido de diligências, para aferição se essa autoacusação é verdadeira ou não. Lembra que lá na denunciação caluniosa há uma necessidade, né, de que se tenha pelo menos uma investigação para o crime se configurar. Aqui é totalmente dispensável para a consumação do crime. E tentativa. Como que fica a questão da tentativa? A tentativa é admitida, né? Sim, admitida, quando essa autoacusação falsa for feita por escrito e este escrito não chegou até as mãos da autoridade por circunstâncias alheias à vontade do agente. E se o indivíduo se retratar, como que fica? Senhores, a retratação do agente vai servir tão somente como circunstância atenuante genérica. Vamos lá. Mas vamos pensar na hipótese de concurso de crimes. Imagine que o indivíduo, além de se autoacusar, imputa a prática deste crime a uma outra pessoa. E aí? Aí nós vamos ter o concurso formal heterogêneo entre os crimes de autoacusação falsa e de denunciação caluniosa. Lembra lá do concurso formal? Uma única ação, 2 ou mais resultados. Bem, mas dando continuidade à nossa exposição aqui, temos que dizer que o artigo 341 é um crime de ação penal pública incondicionada e que também ele é um crime de menor potencialidade ofensiva, em virtude da pena que lhe é cominada, e se é um crime de menor potencialidade ofensiva, ele estará a cargo da competência dos juizados especiais criminais, conforme determina a Lei 9.099 de 1995. Bem, se os senhores estão acompanhando pelo material, os senhores perceberam que os 2 últimos slides são amarelinhos. E quando nós temos slides amarelinhos, o que significa? Significa que tem uma perguntinha para fixação de conteúdo. Vamos lá? Beleza. Tá aqui já na tela para mim. Ó, vamos ver o enunciado. O crime de autoacusação falsa, previsto no artigo 341 do Código Penal, é classificado como delito formal, sendo indispensável para sua configuração que assuma perante a autoridade a prática de um crime ou contravenção inexistente ou atribuído por outrem. E, neste caso, podendo ou não ter tomado parte como autor ou partícipe. Gente, qual que é o grande erro crasso aqui desta questão? Primeiro que fala em prática de contravenção. Lá embaixo, ali denunciado, tem certo ou errado. Então, o enunciado fala em contravenção.
E aí? Admite em caso de contravenção? E aí? O que os senhores acham? O que os senhores acham? Senhores, não admite o artigo 341 no seu caput, não fala absolutamente nada de contravenção. Só autoacusação falsa de crime. E a gente tem que lembrar também que o indivíduo, ele não pode ter sido coautor ou partícipe deste delito que ele se autoacusa falsamente. Então, a resposta a esta questãozinha é errado. Só para a gente fechar a aula, vamos recordar a redação do artigo 341? Vamos lá? Artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Certo? E chegamos àquele final, momento em que eu tenho que me despedir dos senhores, porque a nossa comunicação da aula de hoje está feita. Mas fica aqui um grande abraço a cada um de vocês. Se cuidem, cuidem dos seus. Abraço, cheio de saudades. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.